Avenida João Pinheiro ostenta os mais belos prédios del Fávero. Avenida Cesário Alvim. Avenida Marechal Floriano Peixoto, de grande movimento comercial. Avenida Vasconcelos Costa, que está se tornando a zona industrial da cidade, e mais 169 outras vias públicas compõem esta moderna cidade. O Praia Clube, paraíso para as crianças, jovens e adultos. Vários esportes são aqui praticados com ardor. E momentos agradabilíssimos podem ser desfrutados pelos seus frequentadores. Como toda grande cidade, Uberlândia possui uma perfeita rede telefônica automática composta de 100 centros, que a ligam aos mais adiantados estados do Brasil, proporcionando também comunicação rápida com serviços de cabos submarinos e radiotelefones internacionais. Dispõe assim as grandes indústrias e o importante comércio de Uberlândia de fácil meio de comunicação com o exterior. Sendo o Triângulo Mineiro um dos maiores celeiros do Brasil e Uberlândia a cidade líder dessa região, a sua indústria de beneficiamento de cereais é também a mais desenvolvida deste vasto recanto brasileiro. Grandes organizações exploram as lavouras, o beneficiamento e o comércio de todos os cereais e do algodão, canalizando para Uberlândia a riqueza que se transforma nas grandes obras públicas, dando-se o mesmo com relação ao estado de Minas e ao país. A riqueza particular proporciona à nação os meios necessários ao seu progresso, que se traduz nos empreendimentos públicos que permitem aos brasileiros uma vida melhor. Transportes, rodovias, escolas, hospitais dependem diretamente da economia particular. Por isso, Uberlândia, pelas grandes iniciativas dos brasileiros que nela vivem, é uma grande e moderna cidade. Grande pelas iniciativas particulares, confortável, limpa e moderna pelo trabalho patriótico dos seus administradores. Várias são as firmas que enriquecem o Parque Industrial de Uberlândia, mas as maiores e de maior movimento são as que se dedicam ao beneficiamento e ao comércio de cereais, principalmente o arroz, que se destina aos grandes centros consumidores, notadamente São Paulo e o Distrito Federal. Esta é a razão por que o movimento rodoviário da barreira fiscal da cidade registra, em média, o movimento diário de 700 caminhões, além de 200 carros de passeio e ônibus. E o consumo de gasolina ascende a mais de 10 milhões de litros anualmente, colocando Uberlândia entre as cidades de maior consumo de combustível da América do Sul. Consequência lógica da grande indústria de beneficiamento do algodão, surgiu em Uberlândia a indústria de óleo e outros subprodutos dessa preciosa semente. Esta é uma das grandes indústrias desta cidade, sendo toda a produção exportada para grandes centros de consumo. A forragem para gado e o adubo produzidos são largamente consumidos na própria região triangulina, o que muito beneficia a criação e a lavoura locais. O intenso movimento de caminhões e outros veículos motorizados, que como já foi dito atinge até cerca de 900 unidades diariamente em trânsito pela cidade, desenvolveu extraordinariamente o comércio de gasolina e outros combustíveis, fazendo de Uberlândia a cidade dos postos de abastecimento e conservação desses veículos. Homens corajosos e confiantes no desenvolvimento incessante da Princesa do Triângulo expandem-se em arrojadas iniciativas comerciais, visando um futuro grandioso que, sem nenhuma dúvida, está reservado a Uberlândia. Esta obra gigantesca está se antecipando ao tempo. É um posto de abastecimento e conservação de veículos motorizados.
Ainda no setor dos transportes rodoviários, Uberlândia se sobrepõe às demais cidades do Brasil Central. Dispõe de várias vulcanizações modernamente aparelhadas para reformas parciais ou totais de pneumáticos de todas as medidas. Dispondo de máquinas eficientes e operários dedicados, esta vulcanização não somente atende à Praça de Uberlândia, como também às cidades adjacentes a esta. O transporte rodoviário é hoje o mais conveniente às regiões produtoras do interior longínquo do Brasil. Os estados centrais do país não prescindem do caminhão, do automóvel, do auto-ônibus. Pessoas, mercadorias e pequenos animais são sempre transportados sobre pneumáticos. E o pneumático, propulsor do progresso, indispensável mesmo onde passam os trilhos de aço das ferrovias, tem sido um dos melhores esteios da economia do Brasil. Eis, portanto, um pouco da grande cidade de Uberlândia, uma cidade em plena carreira para a industrialização. Beneficiamento de cereais, fábricas de móveis, fundições, charqueadas, cortumes, cerâmicas, fábricas de óleo vegetal, indústrias de laticínios, de bebidas, de balas e outras, muitas outras aqui prosperam. Energia elétrica abundante e grandes reservas de potência hidráulica asseguram a Uberlândia um futuro ímpar, a indicar aos homens de iniciativa e de ardor pela vida o caminho da industrialização. Assim é Uberlândia. Uberlândia é a mais bela cidade do Brasil Central. Situada a 854 metros acima do nível do mar, desfruta de clima geralmente seco e temperatura amena. Ocupa uma área de 4.029 quilômetros quadrados e a sua população eleva-se a mais de 60 mil habitantes. Cidade de topografia plana e traçado urbanístico moderno, Uberlândia tem 169 logradouros públicos, entre os quais 12 grandes avenidas e 145 ruas. Nestes logradouros estão edificados mais de 10 mil prédios, grande parte de mais de 2 pavimentos. Uberlândia possui diversos meios de ligação com o resto do Brasil e o exterior, destacando-se o transporte aeroviário, servido por 6 companhias nacionais, com o total de 8 aviões diários que transportam passageiros, encomendas e cargas para todos os estados brasileiros. Como centro irradiador do progresso para a vasta região do Triângulo Mineiro, o seu aeroporto é o mais movimentado do Brasil Central, com o vai-vem contínuo das grandes aeronaves comerciais. Cidade-jardim. Nela vicejam 12 praças arborizadas e ajardinadas, estando numa delas a sede do governo municipal. É a única cidade do Triângulo Mineiro que tem perfeita rede de esgotos, estendendo-se em todos os seus bairros e vilas. Moderna rede de água potável, alimentada por 2 reservatórios de 1 milhão de litros, leva o precioso líquido a todos os recantos da cidade. Uberlândia está situada à margem direita do rio Uberabinha, cujas praias magníficas são utilizadas para esportes e recreio. Esta encantadora cidade cresce vertiginosamente dia a dia. Em torno da cidade, novas vilas surgem, sendo disputados os seus lotes de terreno, que com isso valorizam-se espantosamente. A Vila Presidente Roosevelt, ligada ao perímetro urbano de Uberlândia, teve duplicado em um ano o valor dos seus lotes, demonstrando assim a febre de progresso dos urbelandenses. A cidade de Uberlândia se estende para todos os lados.
O que há um ano era uma chácara, é hoje o começo de um novo bairro residencial. Cerca de 120 novas residências são construídas mensalmente, mas são insuficientes para abrigar o número sempre crescente de novos habitantes, pois onde há progresso rápido, há excesso de população. Grande parque industrial, maior produtor de cereais do Brasil, importante núcleo de criação de gado bovino de procedência indiana e, consequentemente, possuindo grande, rico e variado comércio, Uberlândia tem atraído e fidalgamente tratado os que a procuram em busca do enriquecimento pelo trabalho honesto. E assim, ambos progridem e se engrandecem, Uberlândia e o seu povo. A criação de suínos é uma das riquezas de Uberlândia. Estes são os da raça Piau. Mas uma de suas maiores riquezas ainda é a criação de gado bovino de procedência indiana, para a melhoria do gado nacional. Na fazenda Eldorado, especializada na criação do gado do Brasil, encontra-se um rebanho de perfeitos tipos desse cruzamento dos indianos Nelore e Guzaré. As reses aqui focalizadas são a demonstração do quanto se trabalha em Uberlândia pelo enriquecimento da pecuária nacional. Sem bons raçadores, não há bons rebanhos. E enquanto o gado comum nacional só atinge o máximo de seu peso aos 8 anos, o indiano alcança o mesmo peso daqueles com menos de 4 anos, aumentando o rebanho de gado holandense, aumentando a riqueza do Brasil. A Fazenda Ideal, com inúmeras outras de Uberlândia, se dedica às raças hindu Brasil e Gir. Eis alguns lotes desses famosos rebanhos que fizeram grande parte da riqueza do Triângulo Mineiro. Garrotes da raça hindu Brasil, reprodutores perfeitos como raçadores. Lotes da raça Gir. Touro, vacas, novilhas, bezerros e bezerras que se destinam a melhorar o porte e as qualidades do gado nacional. São perfeitos exemplares da sua raça, tradicionalmente implantada no Triângulo Mineiro. Apesar da industrialização crescente da cidade de Uberlândia, a criação de gado bovino ainda é o principal fator do seu progresso. Além das fazendas que se dedicam unicamente aos rebanhos de raça fina, há grande número de imensas fazendas de criação e engorda de gado para corte. Uberlândia é um grande celeiro do Brasil. Boa parte do consumo dos grandes centros tem a procedência de Uberlândia, tanto dos cereais, de que é um dos maiores produtores do Brasil, como da carne bovina, que produz em alta escala. A situação que o município desfruta no centro de uma imensa região rica em pecuária fez surgir em Uberlândia a indústria de carnes e seus derivados. O conjunto grandioso de indústrias que nela nasceram e se desenvolvem incessantemente tornou-a o maior centro manufatureiro do Brasil Central e o terceiro do estado de Minas Gerais. Além de muitas outras indústrias, charqueadas e frigoríficos nacionais, aqui prosperam, enriquecendo o parque industrial brasileiro. 4 estabelecimentos industriais desta natureza, abatendo cada um em média 300.000 reses, abastecem o Distrito Federal e alguns estados do Nordeste, principalmente Pernambuco, um dos maiores consumidores do charque de Uberlândia. As possibilidades do progresso de Uberlândia são imprevisíveis. Além de dispor de força elétrica para triplicar as suas indústrias de iluminação pública e particular, possui mais 11 quedas d'água que poderão produzir um potencial fabuloso de cavalos de força. É o Eldorado do estado de Minas Gerais, célula vivificante do Brasil. Assim é Uberlândia.